tentei entender. Eu falei, é sério que o advogado do Lula, né, porque ele foi advogado do Lula, ele arquivou o processo contra o Bolsonaro naquele caso das omissões aí da compra das vacinas contra a Covid-19. Eu reli, falei, mas... Aí eu fui ler o motivo dele ter arquivado esse processo e eu achei extremamente técnico. Falei, rapaz, o cara foi técnico. Ah, mas foi o Lula que indicou. Mas eu tô falando o fato, ele foi técnico na decisão dele. Decisão do Zanin. Não cabe ao Congresso, não cabe, aliás, ao STF julgar esse caso. Questão do Congresso. Ponto, tá arquivado. É o que a Constituição diz. Ele foi fiel ao que diz a lei, Edu. Que coisa magnífica. O ministro da corte seguindo a Constituição. Que coisa maravilhosa. Quem diria que um dia nós íamos ver o ministro do STF seguindo a Constituição. Isso é inédito. Pelo menos nesse ano, por enquanto. Você imagina a surpresa de quem o colocou lá, que não esperava que isso fosse acontecer, eu tenho certeza. Mas eu quero falar também de outros feitos de Zanin nesse curto espaço de tempo. Ele votou contra o marco temporal, que, é claro, deixou a esquerda em polvorosa, e ele votou contra descriminalizar o porte de drogas para consumo próprio. Então, ele arquivou esse processo, que foi o choque, né, que chamou a atenção para tudo que ele vem fazendo, mas eu não tenho visto Zanin agindo como advogado de Lula. Eu vejo ele agindo de acordo com o cargo em que ele ocupa no momento. Então, como ele foi imparcial nessas decisões, eu vou ser imparcial aqui na minha análise, eu que fui crítico da indicação, da aprovação dele pelo Senado, mas eu vou ser imparcial também. O que eu falei na altura, aproximadamente 1 mês e meio atrás, 2 meses, foi que para ser ministro do STF você tem que ser um notável saber jurídico. E Zanin não me parecia a melhor opção, mas eu retiro o que eu disse, ou ao menos faço um adendo ao que eu falei aqui, corrigindo-me. Zanin mostrou notável saber jurídico, ele descondenou o maior criminoso da história do Brasil, isso não é para qualquer um. Ah, mas foi o ministro do STF que o fez. Sim, com as ferramentas que Zanin colocou na mesa, com a persistência do mesmo. Então o seu notável saber jurídico está claro, isso aí nós não podemos negar. Gostaria que o presidiário ainda estivesse onde ele deveria estar, na prisão, com toda certeza. Mas eu não posso dizer que o advogado agiu mal. Ele estava ali defendendo os interesses do seu cliente, fazendo o seu papel de advogado, de jurista. Então isso sim é um notável saber jurídico. Conseguir libertar o maior criminoso da história já é por si só uma credencial suficiente para colocá-lo ali. Ele segue a letra da lei. E foi através da letra da lei que ele conseguiu manipular um sistema já corrupto, mas com a letra da lei, para descondenar um condenado. Então, Rubão, o que tu acha? Zanin hoje merece uma revisão da nossa avaliação anterior? Olha, como advogado, ele fez um serviço de insistência. Ele conseguiu livrar o condenado, não inocentou, mas descondenou. É diferente você inocentar e descondenar. O Lula está descondenado, mas não provou inocência. Mas foi uma filigrama que o Zanin encontrou numa lei que deu aval para o Fachin fazer o que fez e acatar aquele pedido do Zanin. Então, como advogado, ele fez o papel dele de profissional e livrou o seu cliente, que na ocasião era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Como ministro do STF, está seguindo a Constituição, está fazendo o que a Constituição diz para um ministro fazer. Está cumprindo o que diz a Constituição. Espero que continue desta forma, seguindo a Constituição. Pelo menos alguém lá tem que respeitar a Constituição. Pelo menos alguém. Tem 11. Pelo menos um já é um alento. Mas creio que não vai perdurar por muito tempo isso daí, não. Logo a pressão do PT, da CUT, da MST, do Lula, enfim, da galera vai subir. E Zanin, acho que uma hora vai ceder, infelizmente. Mas por hora, ele está de parabéns.
O que me parece é que ele está tentando se libertar desta imagem de advogado do presidiário em questão. Ele quer agora ser visto como o juiz do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a imagem que ele quer associar para si. Porque todos nós ainda vemos, esse é o advogado do ladrão. E ele é muito mais do que isso, está mostrando, então ele quer se desassociar. Na minha opinião aqui, Rubão, e por favor, colabore na sequência, mas eu penso o seguinte: Zanin é um advogado, apareceu um cliente, pagando-lhe muito bem, e ele fez o trabalho dele. Não necessariamente isso significa que ele seja um esquerdista, que ele seja um partidário do PT, e que ele apoie o desgoverno que está acontecendo. O fruto que ele colheu, além de todos os honorários que devem ter sido altíssimos, foi uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Até aí, nós não podemos condenar um homem que segue esta linha, se nós partimos desse raciocínio. Eu acho que a nossa precipitação se deve ao fato de que nós jamais apoiaríamos um presidiário para estar novamente na cadeira maior do Executivo brasileiro, e nos deixamos levar pela associação que ele tinha com este presidiário, o que não necessariamente define o caráter da pessoa do ministro do Supremo Tribunal Federal que hoje vemos. Exatamente, ele é um profissional. Foi um profissional, foi contratado para fazer um serviço. Eu tive alguns professores no direito, não vou citar nomes aqui, obviamente, mas eu tinha uma professora que ela foi advogada de um, vamos dizer assim, como eu posso dizer? De uma organização criminosa. Não é um partido político, é uma organização criminosa de fato. Ela advogou para eles. Ela advogou, ela ia na cadeia para libertar as meninas do crime. E ela não era uma criminosa, mas era contratada para tanto, para fazer o seu serviço. E ela fazia, ela contava pra gente, nas salas de aula. O advogado que escolhe cliente passa fome. O advogado que escolhe cliente não prospera. Se ele foi pro lado criminal e um maior criminoso chega para ele e fala: olha, eu tenho um processo. Qualquer advogado ia abraçar, meu amigo. Além de ganhar notoriedade, dinheiro, ele ia ganhar tudo, mesmo se ele perdesse. Então ele fez o papel dele. Basicamente o papel que qualquer advogado faria. Não, eu concordo. O que nós temos, é exatamente por isso que eu digo. Os conservadores, a direita, tem que deixar de ser passional em muitos momentos. Nós temos que analisar os fatos como os fatos são. Colocar a pessoa que agora é o ministro do Supremo Tribunal Federal perpetuamente como o advogado do presidiário, que por desgraça muitos chamam de presidente do Brasil, é um equívoco. Eu acho que nós temos que, neste momento, o melhor que nós podemos fazer é dar ao menos o benefício da dúvida e, de acordo com os fatos que se colocam diante de nós, admitirmos, ele está fazendo o seu trabalho. Nem bom, nem ruim, Exato. Mas o trabalho que tem que ser feito, que é seguir aquele livrinho que foi lançado há pouco tempo atrás, mais precisamente no dia 5 de outubro de 1988, chamado Constituição, que é tudo que essas 11 pessoas, esses 11 indivíduos deveriam fazer, nada mais. Eu não estou interessado na opinião de nenhum deles. Eu não estou interessado na atitude de nenhum deles. O nosso interesse enquanto brasileiros seria que eles fossem os guardiões da Constituição, resguardassem tudo que ali está escrito em português claro, e não sequer distorcessem a língua em que está escrito este livrinho, que poucos dão o devido valor, e estas pessoas que deveriam resguardá-lo o ignoram. Então, se Zanin continuar seguindo a regra e não interpretando a Constituição, mas salvaguardando a mesma, estará fazendo o trabalho dele de forma exemplar.